Saudações, canvetada! Eu sou o Lucas Saguista e estamos aqui hoje produzindo o making off de Gigantomaquia. Seu 16º vídeo, provavelmente. Mas enfim, senhores, antes de eu começar a falar sobre o meu personagem, eu gostaria de fazer alguns adendos. Primeiramente, o Guito vista-se. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não é bem isso. Mas segundamente, vou falar um pouco sobre a equipe, rapidamente, tá? Então, foi um projeto que teve bastante alteração na equipe, né? Ele foi um projeto pensado inicialmente para ser feito de um jeito e ele acabou no final sendo produzido de outro. Isso não é exatamente algo ruim, mas a gente precisou se adaptar bastante até para poder fazer uma coisa que fosse mais autoral, né? A gente queria se afastar um pouco dos moldes que já são consagrados, né, da dublagem, então nós não procuramos pegar imitadores, enfim. Vou começar então falando do personagem do Seiya. O Seiya, na realidade, é uma pequena homenagem que a gente faz ao Felipe Leite. Pela primeira dublagem do Vai Seiya, eu particularmente gostava muito da voz que era feita do Seiya, então acabamos pedindo para que o Antônio fizesse o personagem do Seiya, e eu achei que ficou muito legal. Então o Antônio ele fecha o protagonista. Nós temos o Kenzo, que foi convidado pelo Marcos Mirai a participar do grupo do QC. Então o Kenzo Konozoi acabou ficando com o Mei, que é o protagonista, né, e que gira a história de Gigantomaquia. O Pedro Yoshiaki também foi outro convidado do Marcos Mirai. Ele está fazendo o Shun e a voz dele ficou muito legal para o Shun. Eu fiquei surpreso com a qualidade com que foi entregue o material. E nós vamos fechar então a equipe principal nesse primeiro livro, já que não aparece o Shiryu nem o Ikki, com o Matheus Dias fazendo o Yoga, né? Então o Yoga do Teteu também ficou algo bem afastado daquele molde já deixado, né, pelo Francisco Bretas. Então a equipe dos vilões acabou ficando com o Gustavo Sandrio como Tifon, né? O Toas como o Márcio Oliveira, que vocês podem ver pelo vídeo dele, que ele ficou muito contente com o personagem, só que não. O Agrius foi feito pelo Luiz Liberti, e o Encélado, quando ficar pronto, talvez eu espero que fique pronto um dia, está sendo feito pelo Diego Piana, né? Diego Ti, tá fazendo, um dia ele vai fazer, um dia ele para de empurrar com a barriga e termina de fazer o personagem. Os personagens secundários, né? Então nós temos a participação de um grande mestre, um sumo sacerdote, que é o Nicole, está sendo feito pelo Matheus Azevedo Zarzas, e nós temos a Yuri de Sextante, que foi feita pela Natchan, a Ana Zolini, e nós temos também a participação especial do João, que é o membro mais novo da história do QC, né? Ele fez o Kiki, né? Literalmente nós temos uma criança, né, no time dos dubladores aí participando conosco do projeto. Eu particularmente fiquei muito contente com isso. E nós temos, né, o Marcos Mirai me ajudando na co-direção do projeto, né? E fazendo o narrador principal. E por que eu falo narrador principal? Porque Cavaleiro do Zodíaco é uma obra, em termos de light novel, que além de não ter agregado muito para a história cronológica, né, do que gira o universo de Cavaleiro do Zodíaco, também não é lá o melhor exemplo de literatura, né? Por isso eu acho que tem dois narradores. Nós temos um narrador 1, né, que ele aparece fazendo comentários à partes, né, como se fosse aquele narrador dos episódios que sempre tinha aquela voz de radialista: depressa, cavaleiros de Atena, salvem Atena que foi ferida pela flecha do mal. Então nós pedimos pro Bonifácio Gonçalves fazer esse primeiro narrador, com mais ou menos com essa mesma vibe, e o Marcos Mirai acabou ficando ajudando não somente na direção do projeto, né, como também na co-direção do projeto comigo, como também fazendo o narrador principal, contando os eventos e tal. Então com isso daí a gente conseguiu fechar a história direitinho, né? Nós temos uma participação especial da Heloísa Portugal, né, fazendo algumas pontas também ali, né, para ajudar a fechar o projeto de vez. E o meu personagem ficou na parte dos vilões, né, que foi o Palas. E o Palas é o único dos Gigas que é descrito como um monstro, literalmente, né? Então ele surge como uma figura, não vou dizer fantasmagórica, mas é uma assombração, porque ele, da mesma forma que ele surge, ele desaparece, tu não consegue entender muito bem como é que é a participação dele na história. Só que ele é descrito como uma figura que tem braços alongados, tem uma cabeça curvada, uma coluna, um torso distorcido, e tem uma risadinha que
e que é descrito no livro traduzido como Kiri. E isso me lembrou muito a leitura que eu fiz há muito tempo atrás dos mangás de Inuyasha, que a Rumiko Takahashi, ela colocava as risadas de alguns yokais malignos com esses Kiri. Então eu ficava lendo esse Kiri. E acabou surgindo essa risada. E o Palas, ele tem uma voz rasgada, uma voz entroncada. Então, nas poucas falas que ele tem, eu coloquei ele se apresentando dessa forma. Eu sou o Palas, o Parvo. Né? Para causar esse estranhamento na pessoa que está ouvindo e também tentar passar um pouco da ameaça que é o personagem, já que a aparência dele é descrita muito que rapidamente, ele tem grandes garras e tal, e ele tem acessos de fúria, né? Normalmente esses acessos de fúria ele tá perto do Toas, que é a figura mais, entre aspas, intelectualizada daqueles vilões, que ele meio que acalma ele, mas ele tem acesso de fúria, que ele... malditos cavaleiros de Atena! Então vocês não conseguem reagir ante uma refém? Não me façam rir! Né? E essa voz estridente, rasgada, foi o que eu consegui imaginar, né, para criar essa imagem do personagem. Até porque, né, o trabalho que nós produzimos aqui é praticamente uma radionovela, então a gente precisa também ajudar a partir da voz a criar aquele endornamento do personagem para a pessoa que está ouvindo ter mais ou menos uma noção, né, do perigo, né, que os personagens estão enfrentando, e ter também uma noção, né, imaginar também ele a partir da voz que a gente dá, a partir das descrições, né. O Palas não tem muito que se fala dele nesse primeiro momento, porque ele aparece aqui e acolá, dando uma risadinha para provocação, da mesma forma que ele aparece, ele some. Então a história ela fica muito mais em volta dos protagonistas, né? O Mei, que é o protagonista dessa história, um dos filhos do Mitsumasa Kido, né? Uma das 100 crianças que foi enviada para os treinamentos, né? Aparece o Seiya, nós temos o Yoga em dado momento aparecendo também, né? Para roubar a cena, tem o Shun. E nós temos a não menos importante, a Saori, que também foi indicação do Marcos Mirai, a Ana Maligna, a Ana Ma, né? Ana Makowski, nunca sei o nome dela, Makowski, alguma coisa com Pix, então ela ficou como Ana Ma mesmo, Ana de Malvada. Ela acabou fazendo a Saori, e eu gostei muito também da forma como ela apresentou a Saori para nós. Foi uma Saori diferente, talvez uma Saori da forma que eu gostaria que fosse desde o início, né? Porque, querendo ou não, a dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco, ela, embora consagrada, ela envelheceu com o passar do tempo. Então, a minha experiência, por exemplo, vendo a dublagem na série da Netflix já não foi tão positiva, porque, primeiramente, aquela imagem que passava em tela, ela já não casava nos meus ouvidos com a voz dos dubladores ali. Talvez só a do Yoga, que ficou legal, né? O Francisco Bretas mandou muito bem. Mas os outros, para mim, soam estranho. Então, eu realmente gostei bastante do trabalho que ela fez. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, né, da produção desse primeiro audiolivro, né? Foi desafiador. Para algumas pessoas, inclusive, o convite foi nostálgico, né? O Márcio, por exemplo, fez inclusive um cover, né, de Pegasus Fantasy e tal, que vai ser colocado aqui no vídeo. Mas para nós, assim, olha aqui, como o Quartel Canvete trabalhou, acho que o quê? 11 anos com tradução de mangá digital, e esses 11 anos foi quase que centralizado em Cavaleiro do Zodíaco. Esse é para ser um dos nossos últimos trabalhos, né, com Cavaleiros. Então, pelo menos, a gente gostaria de encerrar com chave de ouro e trazer Gigantomaquia, que é uma obra não tão conhecida, de repente mudando a mídia dela, né, trazendo agora como audiolivro dramatizado, seja uma forma da gente também conseguir não só apresentar o projeto de maneira mais interessante para as pessoas conhecerem ele, mas também da gente também encerrar com chave de ouro, né, a participação do grupo com o Cavaleiro do Zodíaco. Então, pessoal, isso daí e até mais. Saudações, Canvetada! Eu sou o Matheus Arzas, eu faço o Nicol de Altar do projeto Gigantomaquia e estou aqui para falar um pouco sobre tal projeto. Bem, eu não conhecia a obra Gigantomaquia até ser chamado pelo Sr. Saguista para participar dele. E o que eu tenho de conhecimento de Cavaleiro Zodíaco se resume basicamente às 12 casas. Eu não sou da época que as pessoas iam para casa para assistir quando passava na TV, eu que tive que ir atrás mesmo para assistir, mas só assistia as 12 casas mesmo.
O meu personagem na Gigantomachia é Nicol de Altar, que ele está ocupando o espaço de Grã-Mestre enquanto não tem um novo. Ele é um cara mais calmo, um cara sábio, que se preocupa bastante com a segurança de Atena e dos outros cavaleiros. Vamos fazer uma frasinha aqui dele, uma falinha. Dá até para escutar o som de uma moeda caindo no palco. Também é chamado de Odeon de Era dos Áticos, em homenagem ao político romano que doou os recursos para sua construção. Foi formado depois da Segunda Guerra Mundial e hoje recebe artistas do mundo inteiro. Eu tive a sorte para fazer esse personagem que o jeito que eu falo já é calmo, já é no nível dele, então eu não precisei muito forçar a voz. E eu ainda tenho muito a ver dele no segundo livro, eu espero. Espero poder também fazer parte de outros projetos futuramente. Esse foi meu making of de Gigantomachia, Nicol de Altar. Até! Olá, eu sou Ana Paula Marquevix e eu fui convidada pelo Marcos Mirai para fazer a voz da Saori. E eu vou aqui contar pra vocês como foi esse processo pra mim, já que eu não conhecia os Cavaleiros do Zodíaco, não fez parte da minha infância como fez pra muitos dubladores aqui, então pra mim foi algo muito novo. Eu tive que ler sobre a história, ver sobre os personagens, ver as características da Saori pra eu ter uma base, né? E eu vi também a série da Netflix, só que eu tinha um pouco de receio de eu ver e a voz da dubladora da Saori ficar na minha cabeça, sabe? Porque eu não queria imitar nada. Eu tentei fazer algo que pra mim fosse verdadeiro, que pra mim fosse a cara da Saori. Então, foi isso, basicamente. Apesar de ser algo novo, pra mim foi uma experiência muito legal. E agora eu vou dar uma palhinha pra vocês da dublagem. Como você pode dizer a palavra felizmente numa hora dessas, Nicol? Não se pode falar em algo feliz quando a vida de um dos meus amados cavaleiros está em perigo. Não se culpe, por favor, levante a cabeça. Sim, eu já sei. Mas eu não entendo. Por que não me atacaram diretamente? Vamos até a Sicília. Nicol, fico feliz que você se preocupe comigo, mas não posso abandonar meus cavaleiros. Que espécie de mãe deixaria seus filhos para trás? Fala pessoal, aqui é o Diego Piana e eu faço o Encélado no Gigantomachia. Desde muito pequeno que eu acompanho os Cavaleiros do Zodíaco, desde 1995, que foi quando de fato chegou Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, lá os seus primeiros 57, 58 episódios. E eu sou daquela época em que a gente ficava preso nesses 57, 58 episódios porque a Rede Manchete não tinha comprado todos os episódios da primeira fase dos Cavaleiros do Zodíaco, que terminava ali no meio das 12 casas, e aí voltava tudo pro começo de novo e a gente ficava, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Então, galera, eu sou dessa época aí. E desde então, Cavaleiros do Zodíaco virou uma paixão na minha vida. Eu acompanho tudo que tem a respeito, já vi tudo que tinha pra ver, todos os filmes. A gente chama, os otaku fedidos, a gente chama de OVA, né? OVA. E eu devo dizer que pra mim é uma honra poder fazer parte de um projeto desse, ainda mais de uma história que nunca foi feito um anime, né? Então a gente poder fazer parte de um projeto que faz parte da minha infância, que faz parte da minha vida, da minha formação como ser humano. Eu lá, um garoto de 10 anos de idade, vendo pela primeira vez um anime de qualidade. Naquela época eu nem sabia o que era anime, então foi ali que eu tive, eu acho que foi o meu primeiro contato com o mundo japonês de desenhos animados, foi pelo Cavaleiros do Zodíaco, lá na primeira fase. E eu tenho uma curiosidade, um dos meus amigos hoje em dia, o Eduardo Miranda, eu fiquei sabendo depois de um tempo que foi ele o responsável por trazer Cavaleiros do Zodíaco para o Brasil. Ele era o diretor, um dos diretores da Rede Manchete na época, e ele que confiou na ideia, não, vamos colocar Cavaleiros do Zodíaco, e depois de alguns anos eles colocaram o restante dos episódios. Aí, nossa senhora, foi aquela febre. E veio Saga de Hades. E, nossa, muito bom, gente. Eu vou fazer o Encélado, que
Eu ainda não conheço muito bem a história de Gigantomaquia, pretendo terminar de ler para conseguir construir direito o personagem, mas pelo que eu li, é um personagem que tem uma voz assim, imponente, impactante, que tem uma presença, é um dos gigantes, né? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vocês não vão saber como vai ser a voz dele por enquanto, mas logo que sair o primeiro capítulo vocês vão saber. E eu quero agradecer ao Lucas por me convidar para fazer parte desse projeto e pedir desculpa por demorar tanto para entregar esse making off. Eu, de fato, agora eu consegui uma janela de espaço, tempo e silêncio e luz para poder fazer isso e mandar para eles. É isso aí. Um abraço. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Joe Carlos Eu sou o Marcos Mirai. e hoje nós vamos falar para vocês como foi nossa participação em Cavaleiros dos Zodíacos. Exatamente, no livro A Gigantomaquia. Sim, espero que vocês vejam. E vocês devem estar se perguntando, quem somos nós de Cavaleiros do Zodíaco? Eu faço Kiki. E eu faço o narrador, o segundo narrador. Sim, agora vamos lá. Vamos lá. Como é que foi pra você fazer o Kiki? Pra mim, né, fazer o Kiki foi uma surpresa. Por causa que a minha mãe, né, ela tinha falado bem assim, João, você vai fazer o Kiki do Cavaleiro dos Zodíacos. Aí eu, meu Deus, e agora? Aí, né, ela, você vai treinar com o Marcos. Aí eu fiquei muito feliz, né, por isso que eu vou treinar com você. Ah, ele decorou as falas, só pra vocês saberem. E ele não. Eu faço o narrador, né? Número 0. E pra mim foi, também é igual pra você, foi surpresa também. E eu fiquei muito feliz, porque Cavaleiros do Zodíaco é algo que faz parte da minha infância, da minha juventude. Da minha também. E como tá fazendo do pessoal agora também, né? Então foi muito gratificante fazer. Não como do Brasil, como de outros países. No eu mundo espero. inteiro. Sim, Eu certeza. espero, né? E você gostou de fazer o Kiki, então? Gostei. Agora vamos fazer um pouquinho dando essas vozes pra eles? Vamos mostrar pra eles, então? Sim, eu primeiro. Você primeiro. Seiya! Vim porque senti presenças suspeitas. Quem são esses caras? Nem precisa dizer, Seiya. Usa minha telecinese. O que foi essa telepatia? Cheguei! Senhorita Yuri. Nossa, senhor Nicole, você gosta de abusar da gente, hein? Tudo bem que a Sicília fica a meros 800 quilômetros daqui, mas é um trabalho imenso de atravessar o Mariônica e a Península Italiana. Ah, caramba, memorizou tudo mesmo, vocês veem. Bem, agora eu vou fazer um pouco da minha narração. Sim. Eu tenho a colinha aqui, porque eu não memorizei as minhas, é claro. Também, né, narrador é assim, ó, tipo, você tem que ler o livro todinho pra Exato. saber a sua narrativa. E é assim, mais ou menos assim. É noite. Os cabelos cor de linho de chum balançam com o vento no teatro a céu aberto. Ele faz o comentário bem baixinho, virando-se para trás, desviando seu olhar do palco para avistar a Acrópole. É verão. O sol custa a se pôr em Atenas. Nessa época do ano, só começa a escurecer depois das 8 da noite, quando um tom de azul profundo se espalha lentamente pela cidade. Intensas luzes douradas se acendem na Acrópole, iluminando as colunas do Pártenon, os baixos relevos e cada detalhe desfigurado pelo tempo. Então essa foi uma palhinha da narração da Gigantomaquia e das falas do Kiki. Esperamos que vocês tenham gostado e que acompanhem o livro no Quartel Canvete. Então. Esperamos que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem o livro no Quartel Canvete. Então foi isso. Tchau! Tchau! Olá, pessoal. Me chamo Matheus Dias, faço parte do Quartel Canvete e dublarei o Yoga no livro Gigantomaquia. E vou falar como foi ser convidado para presenciar, participar de uma obra dessa, que é Saint Seiya. Eu fiquei muito feliz, porque Saint Seiya foi um anime que marcou minha vida, fez eu entrar nesse mundo dos animes, gostar, achar legal, essa parada de shonen. E não foi importante só pra mim, mas para vários brasileiros, né, que gostam de animes. Foi importante pra dublagem, porque foi graças a Saint Seiya que a maioria dos dubladores são conhecidos, porque os fãs
ficaram curiosos, querendo saber, nossa, quem é que faz a voz daquele dublador? Nossa, calma aí. Nossa, quem é que faz a voz daquele personagem? Quem faz a voz do Aldebaran? Quem faz a voz do Ayoria? Aí foi assim que os dubladores foram ficando conhecidos e famosos, criando fãs. Então o Saint Seiya é um anime muito importante pra gente, sim. E falando aqui um pouco sobre o Yoga. Sim, eu não tô fazendo uma voz muito parecida com a do Francisco, porque eu não quero fazer uma imitação. Eu quero fazer uma adaptação, pegar a essência do personagem. Eu peguei a base, que ele tem 14 anos, mas que ele não é uma criança, ele não é um adolescente tão pirralho, tão extrovertido igual Seiya, porque ele sofreu bastante, ele tem aquele apego emocional com a mãe dele. E eu não vou fazer aquela voz assim, de protagonista de shonen, que é a voz mais comum. Eu vou fazer aquela voz mais coturna, mais tranquila. No final do vídeo eu faço uma palhinha aqui da minha interpretação. Então, o foco do livro é justamente fazer interpretações e atuações diferentes, mas que lembrem o personagem. Então eu me esforcei bastante, e também o nosso grupo todo se esforçou. Eu espero que tenham curtido o livro. Então é isso aí. Posso falar aqui um pouco sobre como Saint Seiya é um dos animes mais importantes da minha vida, porque eu ouvia na escola todo mundo falando de Saint Seiya, ou melhor, Cavaleiros do Zodíaco, né? Cavaleiros do Zodíaco, todo mundo falando de Cavaleiros do Zodíaco na escola, e aqui passava na Band, só que minha TV não funcionava. Então teve um dia que eu tava mudando de canal e tava um chiadão. Na verdade minha TV não funcionava. O que não funcionava era a Band, mas minha TV funcionava assim. Calma, eu tô horrível. Aí um dia eu tava mudando de canal e tava vendo chiado, e eu tava vendo uma voz bem imponente, que mais tarde eu fiquei sabendo que era a voz do Saga, aquela voz do Gilberto Baroni. E era justamente o episódio que o Saga tava batendo no Seiya. Eu já sabia do episódio sem ter assistido, mas sei lá. Aí quando eu achei, na real mesmo, quando eu tava maratonando, eu lembrei desse dia. Então o Saint Seiya foi muito importante pra mim, porque foi me dando vontade de assistir. E como eu não consegui assistir, eu fiquei... o amor foi gostando, fui gostando de Cavaleiros do Zodíaco, e hoje em dia é um dos meus favoritos. Podia ter mais continuações, né? Mais spin-offs. Então, resumindo, eu sempre me esforço para fazer boas leituras, boas dramatizações, mas com o Saint Seiya eu vou fazer com carinho a mais, um pouquinho mais, só um pouquinho, porque é uma franquia que eu amo bastante. Agora eu vou fazer, deixa eu procurar as falinhas que eu separei. Vou fazer uma palhinha do Yoga. Isto não é uma ilusão. Ou então, vamos fazer isto não é uma ilusão. Agora eu vou falar com Shun. Você está bem, Shun? Você está bem, Shun? Sou Yoga de Cisne, o Cavaleiro do Gelo. Uma coisa que eu tentei trazer um pouquinho da dublagem brasileira é que o Yoga, mesmo ele sendo tranquilo, às vezes ele tem aquela imponência. E quando ele fica bravo, rapaz, ninguém mexe com o Yoga não. Então, sou Yoga de Cisne, o Cavaleiro do Gelo. Tenho mesmo que conversar com você. Repara que o Yoga mesmo, às vezes ele é debochado. É um pouquinho confiante. É o meu cálice, o círculo do gelo do cisne. Não notou que suas pernas estão congeladas? Adeus, Giga. Adeus, Giga. Então, eu sempre trago essa imponência, às vezes com sarcasmo, com deboche. Eu acho que ficou legal. Vamos tentar trazer uma fala lá do final. Falar aqui uma falinha do final. Não é possível! Nós já derrotamos esses dois! Não é possível! Nós já derrotamos esses dois. Agora eu vou fazer... Esse aqui não precisa do meu celular, porque eu vou tentar fazer o pó de diamante. Então, um pouquinho mais pra longe, porque os cavaleiros gritam, né? Pó de diamante!
é isso. Espero que tenham gostado e me despido e até a próxima, Canvetada. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo isso. Eu sou o Kenzo e eu fui convidado para fazer a voz do Mei, da série de Gigantomaquia. Para mim, ter sido um convidado foi uma coisa bem inusitada, principalmente porque o narrador, que é o Marx, eu conheço ele de um curso de teatro que a gente fazia juntos. E quando ele comentou dessa obra, parecia mais um papo de amigos. E aí, quando ele comentou que estava fazendo parte de um grupo de audiobooks, são dublagens, ele me convidou para fazer parte desse projeto de Gigantomaquia. Inicialmente eu tive que fazer um teste, mas foi uma coisa que foi muito prazerosa quando eu fiz. Foi a primeira vez que eu tive contato com dublagem e foi uma experiência muito boa. Quanto ao legado de Cavaleiros do Zodíaco, creio que é uma coisa que eu sempre escutei muito quando era criança e desde sempre, mas não é algo que eu peguei realmente para ficar assistindo na televisão ou qualquer coisa do gênero. Tanto que eu só comecei a ler a obra mesmo, conheci e li a obra interinamente quando me chamaram para fazer o projeto e eu precisava conhecer esse universo que todo mundo fala, todo mundo ama. E eu ia fazer parte também, mesmo que seja apenas a voz de um dos personagens. Pra fazer o personagem, pra mim foi uma coisa bem diferente. Eu não diria exótica, eu diria diferente mesmo. Exótico parece meio estranho. Mas foi uma coisa muito divertida de fazer. Porque ter que ler a obra e pensar em como o personagem age, como ele fala, como é o jeito dele. Tanto que foi comentado até mesmo em umas conversas que o personagem ele tem um tom um pouquinho mais abrasileirado, que é um pouco irônico, já que eu sou um dos poucos asiáticos que está presente no grupo. Mas enfim, como eu comentei, eu só conheci mesmo Cavaleiros do Zodíaco quando me comentaram da Gigantomaquia. Tipo, conheci a ponto de me aprofundar no universo. Mas a obra em si, Gigantomaquia, eu não conhecia. Então, pra fazer o Mei, foi uma coisa um pouquinho mais investigativa e eu tive que explorar bastante, buscar muitas referências de outros personagens, não necessariamente de cavaleiros, para ter uma referência de como realmente fazer uma voz. Mas o resultado que cheguei foi mais ou menos assim. Não faz essa cara feia! Você continua igualzinho a quando era moleque. Já vem querendo arrumar briga logo de cara. Você continua o mesmo, Seiya. E você, Shun? Nossa! Como você era chorão! E é um enorme prazer reencontrá-la, senhorita Saori. E esse foi o nascimento de Mei. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Bonifácio Gonçalves, faço parte do grupo Quartel Canvete, faço parte também do grupo Canal da Fantasia, né? Em ambos ali a gente tem caminhado um pouco. E aí, até que há um tempo eu fui chamado pelo mestre Lucas Saguista para fazer um pouco da narração, né, deste incrível livro, aí, desse incrível mundo, desse incrível universo que é o Cavaleiros dos Zodíacos. E quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz, porque é tão legal, né, você fazer parte de um projeto assim, porque quando você escuta o áudio ali pelo YouTube, você fala como que é que eles fazem, como que é que tudo isso é feito, e você começa a fazer, começa a gravar, é muito interessante. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de quão legal é isso, né? Eu não tenho um equipamento profissional, comprei um headset, né, bem básico, e é legal porque é tudo muito organizado, a gente precisa fazer como se fosse que a gente estivesse dentro de um estúdio com um diretor ali, né? Porque daqui nós enviaremos para o Lucas e ele fará as tratativas, correções, se assim tiver. Bom, um exemplo da narração na qual eu estou fazendo, por exemplo, Introdução Oroestes. Já errei, aí eu preciso voltar. Introdução Orestes. Contam as lendas gregas que foi na famosa Acrópole que aconteceu a disputa entre a deusa Atena e Poseidon, o deus dos mares, pelas terras da Ática. Atena teria sido escolhida pelo povo como sua protetora depois de fazer nascer uma oliveira da pedra nua.
Em sua homenagem, os atenienses construíram um enorme santuário de mármore, originalmente pintado em cores vibrantes em uma rocha de 800 metros de diâmetro. A Acrópole, ou Cidade Alta, ergue-se a uma altura de 70 metros da capital grega. Enfim, esse é um pouquinho do que eu estou fazendo aqui no projeto. Logo mais teremos esse áudio, né, vinculado à narração completa. E é muito legal, pessoal, a gente quando se sente inserido dentro de um projeto tão bom quanto esse. Porque Os Cavaleiros dos Zodíacos, ele fez parte da minha infância. Eu assisti ali um pouco, não foi muito, eu sempre tive um pouco de receio, não sei porquê, eu não curtia muito naquela época, mas eu assistia mesmo assim, só que não era aquela coisa que você pega e guarda no coração. Porém, os tempos vieram passando e eu falei, cara, eu vou voltar, vou assistir um pouco. Eu assisti, gostei, e aí continuei assisti de novo, acho que já estava na 4ª vez que eu assistia as 12 casas lá, né? E meu personagem favorito, sem dúvidas nenhuma, não porque ele seja o melhor, desculpa, mas é o Shiryu. Ele é incrível. Aquele cara luta sem armadura também, é um dos melhores. Brincadeiras à parte, mas é isso, pessoal. É muito bom fazer parte dessa equipe maravilhosa, dessa equipe incrível. São todos responsáveis, são todas, sabe, pessoas incríveis que inspiram criatividade, pessoas que inspiram você a ser melhor naquilo que você faz, pessoas excelentes, desde aquele que tem o menor papel, as menores falas, até aquele que pega um projeto como um todo, como diretor. É incrível, é incrível. Eu falo pra vocês, vale a pena. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Espero que vocês continuem acompanhando os vídeos, né, do quartel. É muito, muito legal. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Pedro Yoshiaki e esse é meu amigo Lima. Pedro Lima. E a gente fez o papel do Shun, do Cavaleiro do Zodíaco, do projeto Gigantomaquia. Quem me convidou para esse projeto para fazer parte foi o Marcos Mirai. E eu gostei de participar, eu gostei muito do QC, do Quartel Canvete, gostei da recepção de todos, do Lucas por ter dado todo o apoio para fazer esse personagem do Shun. Eu achei muito divertido fazer tudo isso. Eu fiquei meio confuso no início, porque eu nunca tinha feito dublagem, né? Eu tinha uma experiência com teatro, mas essa foi a primeira vez que eu fiz uma coisa mais dublagem mesmo. E eu achei muito divertido, no final de tudo, eu achei muito legal. E como foi pra você interpretar o Shun? Pra mim, fazer o Shun, assim, primeiramente o Shun ele é um personagem sensível, ele é um personagem que, apesar dessa sensibilidade toda, ele é firme como um cavaleiro, ele é adolescente, e eu acho que pela questão da voz, a voz dele é um pouco mais fina, mais sensível, né? Uma coisa que demonstra uma certa delicadeza, mas uma firmeza ao mesmo tempo. E eu acredito que essas partes acabaram por me aproximar bastante do personagem, porque eu vi certas semelhanças, né? Eu consegui ver um pouco do Shun em mim, que eu achei uma coisa muito legal e que facilitou para esse personagem. Eu acho que até o próprio Marcos, ele me chamou para fazer esse personagem do Shun por acreditar que a voz do Shun, da forma que ele acreditava que seria a voz do Shun, combinaria bastante com a minha voz. E eu acho que pra mim foi muito divertido em si fazer a dublagem, o Shun. Eu achei muito legal e eu achei a história do Cavaleiro do Zodíaco que eu não conhecia, uma história muito top. Eu tive a ajuda bastante do Lucas, que me ajudou como interpretar, deu dicas, do Marcos Mirai, que toda vez ele via se o que eu mandava tava bom, se não tava, e principalmente a ajuda do Lima, que tá aqui, que você deu espaço, me ajudou com voz, me ajudou em interpretação, me ajudou com dicas, com um monte de coisa. E como foi pra você? Você ajudou tudo isso? Assim, foi uma experiência bem diferente. Eu nunca tinha tido uma experiência com dublagem assim. Eu sempre achei um meio muito interessante, por sinal, achei muito legal. E foi bem diferente, né? Apesar de eu me envolver bastante na área de áudio, né? Com música, essas coisas, que eu costumo trabalhar com isso, né? E foi muito interessante, eu auxiliei o Pedro a fazer as coisas do Shun, né? Eu dei dicas pra ele. Nós seguimos os conselhos do Mirai, né? Do Marcos aí, que ajudou bastante a gente, né? A gente foi seguindo passo a passo, né? Aí eu falava pra ele, não, tá bom assim, tá ruim assim, faz mais alto, faz com mais vontade, né? Interpretação melhor. E
foi muito interessante, assim, entendeu? Até porque, assim, o anime em si, Cavaleiros do Zodíaco, é um anime, assim, que eu já assisti, né? Eu acho que é um anime, assim, muito legal. Não é um dos meus favoritos, mas eu acho que tem uma história muito boa. E foi muito interessante, assim, foi uma experiência diferente. E que o Pedro aqui, né, conseguiu mandar muito bem no personagem Shun, no final das contas. Uma coisa que talvez eu tenha esquecido de falar seria o fato de que eu não assisti, né? Eu assisti um pouco agora, depois que eu já gravei as falas, pra ver como é que é a dublagem do Shun no anime. E eu achei muito legal, assisti umas poucas partes do anime. Eu achei muito interessante, mas eu lembro que o Marcos, ele até comentou, ele até deu um conselho que ele falou assim, não, quando você for fazer a voz do Shun, não assista o anime, já que você não assistiu, né? Pra ajudar na sua criação, tal. Eu achei essa dica muito boa pra trabalhar mais no personagem Shun. E pra mim foi uma experiência incrível, foi muito divertido. E quem sabe aí tá participando de outros projetos do Quartel Canvete, né, que eu achei muito legal, agradeço a todos essa oportunidade. Agora eu vou mostrar um pouquinho como é que eu fiz pra fazer a voz do Shun. Essa parte tem que cortar que vai ter vários erros, tá, editor? Opa, pode deixar comigo. Meu nome é Shun, Shun de Andrômeda, não é garoto. Não, tá errado. Essa parte pode cortar, tá? Ficou horrível. Não coloca essa fala, tá? Continua cortando. Senhor Nicole, obrigado por me acompanhar. Meu nome é Shun de Andrômeda, e venha assistir a gente no Quartel Canvete. Então foi isso, pessoal, espero que vocês gostem. Esse foi basicamente a nossa apresentação do projeto, espero que vocês curtam o nosso projeto. Últimas palavras? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, e é isso. Saudações, Canvetada. Meu nome é Gustavo, tenho 27 anos e na Gigantomachia eu interpreto o Tifon, o deus dos gigas. Eu acho que, como a grande maioria das pessoas que participaram desse projeto, eu ainda não conhecia a obra antes do Saguista se aproximar e falar que a gente ia começar com esse projeto e me oferecer o papel do Tifon. Em compensação, a minha trajetória com o Cavaleiro do Zodíaco se resume a principalmente chegar em casa mais cedo, assim, da aula da tarde, e correr pra assistir Band Kids, na época que ainda passava, pra pegar pelo menos a saga das 12 casas e depois a saga pegar pelo menos a saga da Guerra Galáctica e depois a saga das 12 casas. Eu diria assim que de todas as sagas, a que é minha preferida ainda é a saga de Hades, principalmente por causa por questões de traço e eu acabei gostando muito mais da história em si, e até hoje eu sou muito ansioso por ver uma evolução disso, que não seja o Sensei Ômega, né? Porque a gente não fala sobre isso. Entendi. Athena está presente em sua plenitude nesta era. E o que é de mim? Isso não passa de uma marionete. Estarei em desvantagem neste frágil corpo humano. Além disso, é um corpo terrivelmente feio. E como vocês podem ver, depois que eu termino de gravar uma fala, a minha garganta ficou uma bosta. Então, por isso que eu demoro bastante pra poder gravar as falas do Tifon, porque ela exige pra caramba da garganta. E geralmente eu tenho que ficar do lado com um chazinho ou alguma coisa quente pra poder dar uma relaxada nas cordas vocais, porque, ó, tô quase lacrimejando aqui só de fazer uma fala. Então, é um personagem que é muito legal. Eu vou conhecer mais ainda dele mais pra frente, porque a gente ainda vai gravar o livro 2. Então, como eu ainda não tive contato mais a fundo com a parte posterior da obra, então eu não posso ainda falar muito sobre essa questão. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: em relação ao meu histórico com o Cavaleiro do Zodíaco, cara, assim, uma das coisas que eu lembro, assim, de quando eu devia ter uns 10, 12 anos mais ou menos,
foi quando lançaram aquelas armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco por causa dos episódios que passavam no Band Kids. Acho que só passava na Band nessa época, mas acho que passava também no Cartoon, enfim. Quando eu era pequeno, eu ganhei vários dos bonecos que tinha, daqueles de encaixar as peças da armadura de um primo meu que era bem mais velho, assim, na época. Eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos mais ou menos, e eu nem conhecia a obra ainda. Eu fui descobrir que aquilo era relacionado com o Cavaleiro do Zodíaco num dia que eu cheguei na casa deles e eu percebi que tinha um cloth myth do Afrodite de Peixes. E daí eu perguntei do que era aquilo, se tinha alguma coisa a ver com os bonequinhos que eu tinha e tal. E daí ele comentou da obra em si e eu fui atrás pra descobrir. E eu descobri que ainda passava na TV nessa época. Passava depois de Yu Yu Hakusho, uma coisa assim. E passava também na mesma época aquele Tenchimuyo, que eu também assistia bastante. Enfim, eu comecei a assistir, eu gostei principalmente porque assim, chamava muita atenção por ser bem sanguinário, diferente do restante das obras que a gente assistia, tipo, na TV Cruz e em outras coisas assim, que provavelmente a maioria do pessoal mais novo não tem a menor ideia do que eu tô falando. Enfim, eu corria pra casa da aula pra poder assistir, assim. Eu lembro que teve uma vez que eu comecei a fazer um trabalho na casa de um amigo meu e deu a hora de assistir Cavaleiro do Zodíaco e ele assistia Malhação e eu fui muito chato porque eu queria muito assistir o episódio. E era assim, um episódio que eu já tinha assistido acho que umas 3, 4 vezes, que era referente a saga dos Cavaleiros Negros. E porra, acho que, se eu não me engano, foi até aquele episódio que o Ikki perfura o peito do Yoga e tal. Enfim. O que mais que eu posso falar? Voltando. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, assim, eu enchi o saco do meu pai absurdo por causa dessas armaduras que saíram. O editor pode colocar aí depois no vídeo. Que você vestia assim, tipo. Eu sempre gostei muito o meu personagem preferido sempre foi o Seiya. Mas na época, quando eu fui na loja, assim, a única loja que eu consegui achar lá em Curitiba, ela só tinha a do Shiryu. E como eu tava assim muito pilhado, porque eu queria muito ter uma armadura daquela e tal, não sei o que, o bagulho era todo de plástico, tudo feio assim, mas comprar armadura, usar a mochilinha assim com aquela mochilinha era uma caixa de papelão com alça assim, com todo o desenho da urna e tal. Usar aquela armadura, mesmo que fosse pra brincar assim, era muito legal. E depois que ela praticamente já não servia mais em mim, eu também não tinha muito mais idade pra ficar usando um saiote de tira de... acho que era um PVC aquilo, sei lá. Porque ele era uma peça que era um capacete do Shiryu, era o escudo, o bracelete do lado direito, ele tinha um tecidinho assim que você colocava na palma da mão para simular a luva, e uma peiteira com as ombreiras com as garras do dragão, e ele tinha aquele saiotinho do Shiryu que era ele vinha as tiras até a lateral até a lateral da cintura e depois não tinha mais nada, era só o feixe atrás com aquela tira de pano assim. E eu lembro assim que, nossa, várias vezes eu saí pra brincar com aquilo, eu me achava o máximo com aquilo lá assim. Cara, era muito ridículo, mas era muito legal. E enfim, depois que eu fiquei mais velho, eu dei aquela armadura pra um primo meu que era bem mais novo. Eu tentei mostrar pra ele
Cavaleiro do Zodíaco na época, só que daí a minha tia não deixou porque tinha muito sangue e tal, enfim. Aí não sei até hoje se depois disso ele tentou assistir por conta, mas na época eu achei que seria uma ideia bem interessante de repassar uma coisa que fez parte da minha infância e que eu gostava muito, assim, e que eu queria ver outras pessoas também vendo aquela mesma obra da mesma forma que eu, sabe? E eu lembro assim que eu tinha vários daqueles bonequinhos que saíram, não os Clockmiss, os anteriores ainda, tipo aqueles que era um acabamento meio mal feito assim e tal, mas que você conseguia desmontar todas as pecinhas dele, montar ele no formato do animal da armadura, do signo do zodíaco, enfim. E ele tinha aqueles bonequinhos que tinha tipo os furinhos assim no corpo e tal, que ele ficava às vezes caindo as peças. Eu lembro que várias vezes eu pegava um durex e enrolava no pininho ali assim, só pra ele ficar mais tempo. Às vezes chegar a colar até a peça inteira no boneco, porque ela ficava caindo de qualquer jeito. Era praticamente um kit de reparo só pra poder brincar com os bonecos antes de começar. E eu lembro que eu misturava aquilo com Dragon Ball, e daí tipo eu tinha um tabuleiro de damas assim que eu gostava de brincar bastante com ele Nossa, eu já tô devagando demais assim. Eu acho que, enfim, deu pra dar uma passada assim por cima nas questões dessa obra assim, em si, do quanto que Cavaleiro do Zodíaco fez parte da minha vida, apesar de hoje em dia eu praticamente não ter mais tanto contato assim com a obra. Eu assisti toda a versão que saiu pela Netflix e tal. Eu comecei a reassistir a obra clássica junto com a minha namorada, que ela não tinha assistido ainda. Só que daí, com todas as questões de pandemia e tal, a gente não continuou levando pra frente. Mas, bom, enfim, voltando. Eu acabei de descobrir que minha namorada terminou de assistir o negócio sem mim. E agora eu vou ter que recuperar o tempo perdido de volta, né? É isso, gente. Obrigadão. Até mais. E aí, tudo bem? Eu sou o Márcio Oliveira e vim falar hoje um pouquinho da minha participação no audiolivro de Gigantomaquia de Os Cavaleiros do Zodíaco. Mas primeiro eu tenho que falar da minha experiência com Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu sou uma criança, né? Sou um jovem mancebo que nasceu em 85, então minha infância foi ali nos anos 90. Eu lembro de ter visto Os Cavaleiros do Zodíaco em 93, eu acho, na extinta Manchete. Eu acho que era até programa da Angélica, numa televisão preto e branco. Vocês sabem o que é televisão preto e branco? Eu acho que a maioria não. Mas foi assim, meu primeiro contato. E, nossa, me apaixonei. Cavaleiros do Zodíaco, eu contava as horas para passar. Eu contava as horas até chegar o momento de começar. Se eu não me engano, passava 6 horas da tarde na Manchete, e assim como todas as crianças lá dos anos 90, sei que vai ter muito marmanjo aí chorando com esse audiolivro, e eu era uma delas. Eu fiquei doido, eu fiquei viciado também, porque a música, né, a música icônica, Pegasus Fantasy, muito se deve ao sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco por causa da dublagem e por causa da música, né, que não nos anos 90, mas ali mais pro final, acredito que ali no começo dos anos 2000, Edu Falaschi entrou nesse projeto para fazer Pegasus Fantasy e, cara, só agregou porque... E a entrada do Edu Falaschi no projeto para fazer a abertura, Pegasus Fantasy, só veio agregar. E eu, como uma criança que gostava de rock, metal, ainda não sabia direito o que era metal, ficou doido com o Edu Falaschi. Na verdade, eu nem sabia quem era Edu Falaschi. E aí, só depois que eu comecei a escutar Angra, que eu me lembrei, falei, nossa, eu conheço essa voz, não sei de onde. Aí que a ficha caiu. Edu Falaschi, Cavaleiro Zodíaco, Angra, metal. E
Bom, eu fui convidado pelo grande mestre diretor Lucas Saguista para fazer o Thoas, o Relâmpago Celery. O vilão, um dos vilões, né? Acho que o vilão mais centrado, mais calmo e um cara mais polido. E esse é Thoas. E muito feliz, né? Porque é um projeto que bate aqui no coraçãozinho do Marcinho lá dos anos 90 e acho que muita gente vai gostar. E não somente eu fiz o Thoas, mas assim como eu comentei antes, Pegasus Fantasy, eu pude fazer, com a permissão do mestre Lucas Saguista, pude fazer também o meu cover de Pegasus Fantasy. Mas a minha versão não foi uma versão comum, não foi a versão original, que eu peguei o instrumental e fiz, só coloquei minha voz em cima, não. Eu procurei um instrumental mais na minha pegada, com metal mais pesado. E procurando esse instrumental, eu encontrei o instrumental que um cara aqui do Brasil mesmo, mas de outro estado, Felipe Rafalzik, que a gente vai deixar os agradecimentos aí para ele. Entrei em contato com ele, pedindo permissão para estar usando esse instrumental, e ele prontamente me deu permissão e disse que era a maior honra, que ele iria divulgar assim que saísse, e nós vamos agradecer ele também. Felipe Rafalzik, é nóis, hein? E eu estou bem feliz, muito feliz, porque é um projeto, cara, que vai trazer muita nostalgia, não somente para mim, para muitas crianças dos anos 90 que tiveram a oportunidade de fazer parte disso. Essa explosão que foi Cavaleiros do Zodíaco, essa explosão que foi a dublagem brasileira através de Cavaleiros do Zodíaco. E espero que vocês gostem, desfrutem, divulguem, porque nós fazemos isso com todo amor, é com muito carinho. Espero que vocês todos gostem, apreciem, divulguem, e é isso aí. Fui! Faça elevar o cosmo no seu coração, todo o mal combater, revelar o poder, sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pegasus Fantasy, desejos a realizar, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas, Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força, Senseiya, Pegasus, até vencer. Faça elevar seu poder até o céu e enfim encontrar sua constelação até chegar lá. Nunca pense em parar, essa luta é sua, siga sem hesitar. Pegasus Fantasy, desejos em seu coração, suas asas serão para poder voar, te libertarão. Senseiya, guerreiro das estrelas, Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força, Senseiya, Pegasus, até vencer. Desejos a realizar, pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar.
Senseiá, guerreiro